Shalom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o apóstolo Cauê Linhares. Para mim é uma honra estar trazendo esse ensinamento acerca do Yom Kippur, tá? E esse vidro que vocês podem ver são os pedidos aqui que estão para o dia 24 e dia 25, que vai ser um jejum ao qual nós vamos entrar no hebraico conhecido como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah significa, na realidade, quero explicar aqui mais objetivo para vocês, o ano novo. E, bom, para quem não conhece sobre Yom Kippur, no calendário judaico as pessoas pensam que é só para os judeus, serve só para os judeus. Você que chegou aqui no nosso canal, para mim é sempre uma honra poder ser útil na vida de vocês e poder ensinar aquilo que Deus tem nos ensinado, o Rei da Glória. Toda vez que você for ver na Bíblia falando sobre esse instrumento aqui, para quem não conhece, esse é um shofar, tá? E na Bíblia, toda vez que se refere trombeta, como aconteceu lá em Jericó, que Deus deu estratégias para Josué, e então eles deram 7 voltas, e depois da última volta eles tocaram trombetas, eles tocaram shofar. É que a Bíblia, se você for ler ela no original, você vai entender o que é o hebraico, o aramaico e o grego. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele conhecia os originais, ele era um homem que ele sabia lidar com as escrituras e as leis de Adonai, ou Yahvé. E bom, mas hoje o assunto é Yom Kippur, tá? Vocês que já estão fazendo parte do Yom Kippur, há pessoas da Europa, pessoas da Suécia, de Paris, da Itália, que entraram já no Yom Kippur. E bom, nós estamos em um propósito muito forte com Deus de 70 dias de subida ao monte. E esses 70 dias, ele está em favor da vida de todos aqueles que confiam em aquilo que o Senhor nos entregou, nesse ministério de avivamento, de cura, na escola Fluir, que é a escola profética. Mas vamos lá no livro, em Atos capítulo 27, versículo 9, vai falar sobre o jejum do Yom Kippur. E basicamente falando na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, nós vemos que Deus ele faz um pacto com o seu povo. Deus faz um pacto com os filhos de Israel. Deus traz Adão e Eva, que significa o Rosh Hashanah. E através disso a gente vê que Deus ele celebra, ele faz com que a gente celebre o dia do perdão, que na real todos os dias significa o dia do perdão, mas no Yom Kippur é um dia que a gente se autoexamina, é um dia que a gente tira um jejum de consagração, e por isso que eu volto a repetir, esse jejum não serve apenas para os judeus, é para todos os filhos de Deus, é para todos aqueles que servem a Yeshua, ou Yehoshua HaMashiach, tá? Pessoal, é muito importante a gente entrar nesse ato profético, entrar nessa estrutura. O que é o Yom Kippur, apóstolo? Vamos lá. O Yom Kippur, ele, no dia 24 e no dia 25 desse ano de 2023, vivendo um calendário gregoriano, porque na realidade não é esse número exato, é 5.780 e alguma coisa. E bom, o que acontece nesse dia no mundo espiritual? No mundo espiritual, Deus abre-se um livro que se chama o livro da vida e o livro da morte. E é nesse dia que Deus ele pode revogar sentenças, é nesse dia que o Senhor Deus de Abraão, Deus de Israel, o Deus de Jacó, ele abre esse livro e ele acrescenta 7 vezes mais. Então tudo que a gente faz nesse tempo, tudo que a gente faz no Yom Kippur, Deus ele revoga 7 vezes mais. Deus ele mede e acrescenta, ou seja, no Yom Kippur, tudo aquilo que a gente
não realizou ou não recebeu, ou que a gente pede tanto no mundo físico, para que entenda, para que aconteça no mundo físico, tem que antes acontecer no mundo espiritual. Então talvez por anos vocês tenham orado, vocês tenham jejuado, vocês tenham até clamado aos céus e não tenham obtido tal resposta. É agora no Yom Kippur que Deus ele vai fazer o que não fez em anos. É agora no Ano Novo Judaico, é agora no Rosh Hashanah, é agora no Yom Kippur que o Espírito do vivo Deus, ele vai abrir dimensões e governos dos céus em favor da sua e da minha vida. Então eu quero te convidar a fazer esse jejum, eu quero te convidar a entrar debaixo dessa consagração, onde eu vou tomar causa, onde eu vou subir esses 70 dias em favor da vida de todos os pedidos que estão aqui, tá? E é claro que aquele que entrar no Yom Kippur precisa entender o que é o Yom Kippur. Não adianta você entrar sem antes não entender. A palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento e sabedoria. O meu povo lhe perece porque lhe falta conhecimento. Amém? Então para mim é uma honra poder trazer essa estrutura, poder trazer esse ensinamento e poder falar que hoje eu sou fruto do Yom Kippur. Já são anos que nós fazemos o Yom Kippur, nosso ministério. Para quem não conhece, nós temos um ministério aqui em São Paulo chamado HaKodesh, que no hebraico HaKodesh, ou Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo, é o Espírito de santidade. O Espírito sopra, tá? O nosso ministério é fundado debaixo de um ministério de milagres, curas, avivamento, junto com a Escola Fluir, que é uma escola profética, onde nós trazemos ensinamentos poderosíssimos, presenciais, em muitos lugares, inclusive agora em outubro, eu vou estar no Rio de Janeiro ministrando a Escola Fluir. Para a gente é sempre uma honra poder ser útil, poder servir. Então tem muito conteúdo que a gente está trazendo para vocês, seja mensal, seja semanal. Então se você não é inscrito, tem muita coisa fantástica e coisas profundas do reino de Deus para trazer estruturas profundas da palavra de Deus, estruturas do poder de Deus, estruturas da realidade dos dons, tá? Mas vamos lá. Apóstolo, qual que é a valia do Yom Kippur? A valia é aquela mesma que Deus, ele agora requer de Abraão. Ele fala para Abraão, olha, suba ao monte e lá oferte um sacrifício. E agora Abraão sobe com seu filho, com a promessa que Deus deu para ele, com a promessa que o Senhor Deus de Israel faz, e ele cumpre, que é Isaac. E Isaac, no original, significa sorrir ou riso. Por que significa isso? Porque Sara, já com uma idade avançada, Deus diz para Sara que vai dar para ela uma promessa, que vai dar para ela essa promessa. Então ela dá risada, porque ela não acredita. E quantas promessas que estão frustradas. Eu não estou aqui para mexer com o ego, porque o evangelho não é isso. O evangelho é renuncia-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então o Yom Kippur tem base de sacrifício, e Deus ali fala para Abraão sacrificar uma promessa que ele mesmo tinha realizado para o patriarca. Deus realiza uma promessa e agora Deus pede a promessa. Então, quando você entender que Deus não está atrás do seu dinheiro, Ele está atrás do seu coração, você vai entender que tudo isso que nós temos aqui vai ficar aqui. E o mais importante é a prosperidade, que é a falta da necessidade. Que muitos pensam que prosperidade está ligada a ser rico, a ser milionário. Ah não, porque hoje a teologia da prosperidade, ou hoje há ensinamentos de coaches, há ensinamentos motivacionais, que você precisa ser milionário para ter uma vida em Cristo Jesus. É mentira. O primeiro nível de prosperidade que Deus mostra na sua palavra é ter intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Se você tem intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, pronto, você já se tornou uma pessoa íntima e próspera. Então prosperidade é a falta da necessidade. Só que no Yom Kippur
Nós apresentamos uma oferta segundo a palavra de sacrifício, é uma oferta segundo a palavra que é um cordeiro. Então não adianta a gente apresentar qualquer coisa diante do Yom Kippur. Por isso que a gente precisa fazer esse jejum, que eu vou passar tudo em um grupo fechado de WhatsApp. E se você deseja participar desse Yom Kippur, aonde Deus ele vai revogar sentenças, aonde decretos vão cair por terras e decretos de vida ele vai trazer em muitas áreas da sua vida, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela sentimental, seja ela ministerial, seja ela psicológica. Há muitas pessoas que talvez estão aqui me assistindo e você não está sendo próspero até na sua saúde. A depressão tem vencido você, o síndrome do pânico, até mesmo os vícios tem tomado conta do seu interior. É nesse Yom Kippur que eu quero tomar a sua briga. É nesse Yom Kippur que eu quero apresentar a Deus. Qual é a valia, apóstolo? A valia é: faça o jejum que nós vamos passar para você, que vai ser dia 24 ou dia 25 de setembro, no ano de 2023. E claro, apresente as suas orações, apresente os seus pedidos, que vou colocar aqui dentro deste pote de óleo e vou estar brigando no mundo espiritual por você. Mas o código maior, a chave maior que tem a valia do Yom Kippur é o voto. Se você não colocar o sacrifício, se você não colocar o voto, que é um cordeiro, o Yom Kippur não tem tal valia. Então, se falamos de sacrifício, estamos falando de lenha. Se falamos de lenha, estamos falando de altar. Se estamos falando de altar, estamos falando de um voto. Você precisa apresentar um voto nesses dias. E eu quero que você entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp. Eu quero que você entre em contato para tirar todas as dúvidas sobre Rosh Hashanah, sobre o Yom Kippur e sobre como fazer o Yom Kippur da maneira profética e da maneira correta e da maneira instruída. Eu não sou nenhum professor de hebraico, eu sou um ministro de avivamento e curas, e para mim é sempre, mais uma vez, uma honra poder servir vocês e poder explicar para vocês passo a passo. Mas a valia é: deixe o medo de lado. Não permita que Mamon ele entre em ação e ele fale, coloque medo, porque no lugar do medo tem fé, e no lugar da fé tem resposta, e no lugar da resposta eu vou estar me sacrificando diante do mundo espiritual para brigar e lutar pela vida de vocês acerca do Yom Kippur, tá? Então, se preparem para um novo ano, se preparem para começar o mês de Tishrei. Tishrei significa o mês no calendário hebraico, que é o primeiro mês, que na realidade fala sobre o 7. O 7 vem da perfeição, e da perfeição fala sobre a menorá, que é o candelabro, que representa as 7 manifestações do Ruach HaKodesh. E eu quero orar agora, pedindo ao Senhor, todos vocês que vão entrar no Yom Kippur, e todos vocês que já entraram e que seus pedidos já estão aqui conosco. Eu quero pedir aos céus que selem, que os anjos ministradores de guerra, que os anjos de alta patente, eu te dou louvor, Jesus, o Rei da glória. Chorrecansi la manda relashara mande, ransi la manto relasteria, chara mande. É nesse Yom Kippur que Deus vai revogar a sua saúde. É nesse Yom Kippur que o Espírito de Deus, ele vai trazer a resposta que não virá do homem, mas virá do Espírito de vida. Eu quero apresentar as pessoas que já estão no voto. Eu quero apresentar as pessoas que não estão com
o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia. Eu quero apresentar as pessoas que vão entrar no Yom Kippur. Eu quero apresentar as pessoas que vão entrar e eu vou tomar a sua causa. Apóstolo, como é que eu devo fazer o Yom Kippur? Faça num altar que tem testemunhos do mundo espiritual, não testemunhos físicos. Também, mas primeiro tem que ter testemunhos do mundo espiritual. E no Yom Kippur o shofar será tocado. No Yom Kippur nós iremos tocar o shofar. No Yom Kippur nós iremos pedir que os céus se rasguem em favor da vida de vocês. Eu sinto muito forte a presença de Deus, e você que está sentindo agora essa presença gloriosa, poderosa. I know the Holy Spirit. Eu chamo a existência agora do Yom Kippur, e que a presença do Espírito Santo Rilasta mashe, relasta mande, shakarala badarala maste, rilamande. Há um voto que o Espírito Santo está chamando você, assim como ele chamou Abraão, assim como ele chamou o pai das nações, assim como ele chamou o patriarca. O Espírito de Deus está chamando você para esse voto. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, porque o Senhor me disse que vai me levar a Israel. O Senhor já me levou à Europa, o Senhor já me levou a Portugal, a Suíça, a Espanha, e o Senhor está prestes no ano 2024 a concluir o maior avivamento para a Europa, que a Europa ainda não tem conhecido, a nuvem de glória. E eu quero orar agora, Senhor, com esses pedidos na minha mão. Eu quero orar pedindo aos céus a liberação das autoridades celestiais. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada vida que foi tocada agora pelo Espírito Santo. Eu quero te dar o louvor, Espírito de vida. Em o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Em o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Sharakanto rolodo fasteri la mandasheri la mande. Então quebra aquilo que tem para quebrar, Deus. Quebra as obras de feitiço, as obras de macumba. Quebra, Senhor. Vem com teu poder, Espírito Santo. E revoga, Senhor, da morte para a vida. Em o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eu queria trazer mais para vocês que estão no Yom Kippur e vocês que vão entrar. Não deixe de fazer o Yom Kippur. Ele tem uma valia muito forte no mundo espiritual para o físico. E vocês estão prestes a viver um ano impactante da parte do reino de Deus. Um ano onde os céus vai ser o seu governo. Um ano onde não será mais a religiosidade, o sistema religioso, aquilo que os ministros esconderam de você, para viver uma profundidade ainda maior, para viver ainda um encontro face a face. Você pode ir mais profundo que Moisés foi. Você pode ir mais profundo que Eliseu foi, Elias foi. Você pode ir mais profundo que Josué foi. Você pode ir mais profundo que os discípulos, os apóstolos foram com ele. O véu foi rasgado. E Jesus está te chamando para o Yom Kippur. Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória.